Nós vivemos numa terra indígena, no médio Rio Doce, em Minas Gerais, quando você já vai seguindo em direção ao Espírito Santo. Na margem desse Rio Doce tem uma reserva, é a reserva indígena Krenak, é lá que eu vivo com minha família. Essa área, ela é uma mistura da Mata Atlântica com o Cerrado. Os biólogos chamam isso de ecótomo, que é quando encontra um ecossistema com o outro, no alto de uma colina, numa quebrada onde as águas, divisor de águas. Historicamente, os nossos avós, os nossos antigos, eles eram só caçadores e coletores, não faziam agricultura. Desde a década de 20 do século passado, vai completar 100 anos, que a gente está agora limitado a um território e a gente teve que aprender a fazer alguma coisa de agricultura, de criação de animais. Mas o nosso costume não é agricultura, nem criação de animais. É viver da coleta e extração dos ciclos naturais. Pescar, caçar, coletar coisas na mata. A Mata Atlântica, para nós, ela é como se fosse o nosso habitat. Eu sei que ela é o território dos nossos parentes Guarani, principalmente, porque os Guarani, eles habitam a Mata Atlântica num arco de território que pega desde o sul do Brasil até chegar lá na Bolívia. Tudo isso é território Guarani. E no caso da Mata Atlântica, que os parentes Guarani chamam de Nherã, a Nherã é um ecossistema maravilhoso. É ele que proporciona para a cidade de São Paulo essa chuvinha, essa garoa. É o hálito da floresta que sobe e desce sobre a cidade como um alento, né? As chuvas, o ciclo das águas, ele é todo regulado pela Mata Atlântica. As pessoas precisavam proteger mais esse bioma da Mata Atlântica. Ele tem perdido muito da sua diversidade biológica, da sua riqueza, por pura falta de conhecimento. A Mata Atlântica é um dos biomas mais fantásticos do planeta. Ela tem ainda 12% da sua área original e uma grande biodiversidade que é advinda da sua zonalidade. Ela vai do Piauí ao Rio Grande do Sul, ela vai da beira do mar até a Argentina, Paraguai, ela tem no litoral do Nordeste uma área muito pequena, mas depois ela vai ficando abrangente, vai indo pela Minas Gerais, Bahia, entra por todo o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Então ela tem essa diversidade que faz com que seja a sua maior característica. Uma das coisas importantes da Mata Atlântica é que ela teve um movimento da sociedade que fez com que tivesse uma legislação. É o único bioma do Brasil que tem essa legislação de proteção. Com isso, colocado na Constituição, mobilizada a sociedade, reverteu o processo de degradação. Quando nós fizemos esse movimento da sociedade em defesa da Mata Atlântica, nós perdíamos o equivalente a um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos, no final dos anos 80. Chegando hoje, nós já temos aí vários estados do Brasil no desmatamento zero. Foi possível reverter o desmatamento. E a Mata Atlântica representou ao longo de toda a história um desmatamento com ciclos econômicos, né? Hoje você já não percebe mais essa conversão de áreas para poder fazer, por exemplo, degradação ambiental. A Mata Atlântica é hoje o lugar, por exemplo, mais importante para a sociedade. 70% da população brasileira vive onde o dia foi a Mata Atlântica. Então depende da água, do clima, depende da fertilidade do solo para a sua alimentação. Ela ainda é provedora. Então isso faz com que essa floresta tenha importância vital na vida de todas as pessoas do Brasil. E a sua importância, né? Nós temos aí praticamente 3.429 municípios dos 5.500 municípios brasileiros também que vivem e dependem da Mata Atlântica. Então, essa é uma floresta que hoje interage com a população, interage com a biodiversidade, com tudo que é mais importante para que a gente possa ter uma cidadania planetária.
Essa questão da necessidade da adaptação é muito clara, já que a gente tem impactos em todos os setores, em todas as áreas do planeta, não é? Esses impactos afetam não somente os ecossistemas, mas também a vida das pessoas, seus meios de subsistência. Enfim, a adaptação é algo que já tem que ser iniciado, já está atrasado. Então, a adaptação baseada em ecossistemas ou as soluções baseadas na natureza, se nós tomarmos o caso específico de florestas, não é? A adaptação para florestas inclui a parte de proteção, inclui a parte de restauração dos sistemas florestais, não é? No sentido de aumentar, inclusive, a resiliência dessas florestas à mudança do clima e também diminuindo a vulnerabilidade delas a eventos extremos como secas, inundações, não é? Então, as soluções baseadas na natureza, além de tudo, são muito vulneráveis aos impactos da mudança do clima e particularmente em cenários de emissões altas, né, de gases de efeito estufa, que têm relacionados um aumento na temperatura. Então, não se pode esquecer que essas soluções são vulneráveis e que, na verdade, essas soluções também não vão estar totalmente trazendo seus benefícios se não for implementada no local certo e considerando também os princípios de adaptação. Nunca foi tão urgente a gente ter esse conhecimento, essa consciência da importância de ações para conter o aquecimento global. Ou seja, os impactos já estão sendo generalizados em todos os setores e particularmente para os ecossistemas e para a vida humana e os meios de subsistência. Há tempo, ainda há tempo, mas esse tempo já está numa janela de oportunidade extremamente pequena. Então, as ações têm que ser feitas já, tanto de mitigação quanto de adaptação, para que a gente possa, então, assegurar um futuro um pouco melhor para as futuras gerações. As soluções baseadas na natureza são soluções que são mais eficientes, mais resilientes, que perduram ao longo do tempo, porque elas se utilizam de processos ecológicos, ecossistêmicos que a natureza oferece para o homem. São basicamente os serviços ecossistêmicos, né? Todos os benefícios que a natureza traz para o homem. Eu acho que a grande vantagem da gente pensar nessas soluções para resolver problemas e para, ao mesmo tempo, aliar melhoria de qualidade da vida humana junto com conservação da biodiversidade, é que essas soluções elas potencializam esses serviços que estão sendo providos praticamente de graça. Então, alguns exemplos. A polinização e o controle de praga em áreas agrícolas, né? A gente tem vários cultivos que dependem desses serviços, como no caso do café, da laranja, do cacau, da soja. E a gente tem estimativas que o fato de você ter uma adjacência da floresta com o cultivo pode aumentar essa produtividade em cerca de 30%, até 30%. Se a gente multiplicar, né, esse aumento de produtividade para os diferentes cultivos, só no estado de São Paulo, a gente tem um aumento potencial de 5 bilhões de reais anuais, né? No Brasil como um todo, são 43 bilhões de reais anuais providos por esses serviços de polinização e de controle de praga. A gente tem muita responsabilidade com a manutenção desse bioma. E ele é importante porque ele vai agregar valor naquilo que a gente chama de desenvolvimento. Você ter uma boa condição de água, uma boa condição de fertilidade do solo, ter uma boa condição de produção, agregando, como eu falei, esses valores, né, com as áreas de preservação permanente, com a reserva legal, com a biodiversidade, com as conexões que podem ser feitas, e isso pode se transformar, por exemplo, na produção de carbono, que agrega à produção, isso pode se transformar numa certificação florestal ou numa certificação de bem-estar, né, do meio ambiente. Então é possível hoje você conviver com a floresta que já está se recuperando, né, deixou de ser degradada e a gente vai agregando valor. Bom, essa Mata Atlântica mostra que é possível conter o desenvolvimento e a proteção da floresta. Por esses caminhos aqui no Parque da Serra do Mar, já passou muito da produção do Brasil, aquela produção colonial que depois
fez com que mudasse o perfil da floresta. Nós tivemos os vários ciclos econômicos que eram predatórios. Hoje a parte ambiental passou a ser vital. Uma proteção de uma mata ciliar, a proteção dessas florestas, a biodiversidade que ainda a gente nem conhece, que degradou ao longo de todo esse tempo. Isso tudo pode ser revertido e transformado em benefícios para a sociedade, quer dizer, mais benefícios do que a gente já teve até hoje, que teve mantendo toda essa população brasileira ao longo de tantos séculos. We've reached a point where eliminating the destruction is no longer enough. We now need to have a positive, a regenerative impact. And that's precisely where companies and executives come in. First, they have the responsibility to minimize or eliminate negative impacts of their current business model and operations. But secondly, and most importantly, we know that businesses can innovate new business models that can have that regenerative effect. Think about business models in the circular economy, for example, in nature-based solutions, business models like the regenerative agroforestry. In other words, it's not about stopping the destruction of forests, it's about reforestation. And we have evidence that companies that integrate this type of environmental performance at the core of their business model, and in fact doing so by rethinking their purpose in society, by establishing more innovative business models, are also the businesses that perform better. And that makes a lot of sense, because these environmental and social challenges are fundamentally shifting the competitive landscape. Well, in a shifting competitive landscape, which are the businesses that perform better? Well, the ones that adapt. And in this case, it's the businesses that adapt in terms of integrating environmental and social issues at the core of what they do. Política ambiental séria é essencial para o crescimento econômico no século XXI. Um país que não tenha uma política ambiental crível fica um pária no mercado internacional. Não tem acesso aos mercados, não tem valorização dos seus produtos e serviços. Há duas fronteiras essenciais de expansão para um país como o Brasil: a economia verde e a infraestrutura. No século XXI, são fatores de competitividade, são vantagens competitivas que o país tem. Então, se o país trabalha com a economia verde, ele cresce muito mais, porque isso tem um enorme valor para a economia mundial. O Brasil precisa ser protagonista na questão ambiental, não passivo, não reativo, mas ele precisa tirar vantagem porque o Brasil está numa posição privilegiada na transição para a energia limpa. Nós já temos uma matriz elétrica, uma matriz energética limpa. É preciso aprofundar, aumentar o papel da energia solar, da energia eólica, da biomassa e tornar a nossa matriz ainda mais limpa, contribuindo para o mundo com a redução da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil tem que ser líder nesse processo e não reativo. Desde meados dos anos 70, o Brasil vem patinando no crescimento. Temos muita oscilação nas taxas de crescimento do PIB e tivemos, na última década, 2 recessões, sendo uma delas a maior recessão da nossa história. Qual é a forma do Brasil retomar de maneira sustentada o crescimento? Certamente há 2 vetores, da infraestrutura e da economia verde, aproveitando a sua biodiversidade e uma matriz elétrica limpa. Para criar valor de longo prazo, cada vez vai ser mais importante para as empresas medirem qual o impacto elas causam no ecossistema local onde elas atuam. Esses impactos, que podem ser sociais e ambientais, estão ligados a grandes desafios, mas também a grandes oportunidades. E isso vai ser determinante para as pressões que o mundo vai enfrentar na próxima década. Os biomas nacionais são o eixo central dessa questão, e não é diferente com a Mata Atlântica. As empresas estão sofrendo uma pressão crescente de como elas integram o impacto na sua estratégia, e isso será determinante para os seus riscos já no curto prazo. Essas pressões, elas vêm primeiramente do mercado financeiro, que entende que esses impactos socioambientais
São riscos não financeiros, com impacto legal, reputacional e econômico, mas não é só isso. A grande pressão virá da sociedade, que exige das empresas cada vez posturas mais responsáveis em relação à forma que elas cuidam do meio ambiente, a forma que elas cuidam das questões relacionadas a mudanças climáticas e, principalmente, como elas cuidam das pessoas. Contribuir pela preservação dos biomas é contribuir pela geração de renda para as pessoas mais vulneráveis. E isso pode acontecer através de criação de novos produtos vindos da floresta. Explorar de forma sustentável essa biodiversidade gigantesca que as florestas oferecem é determinante para que a gente consiga atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e atingir o desenvolvimento sustentável, que é a única forma possível da gente preservar não só os biomas, mas o planeta como um todo. Quiero hablar con ustedes acerca de la importancia de la sustentabilidad en la educación. Sabemos que la construcción de sustentabilidad es un reto muy grande para todas las profesiones, para todas las empresas, para las instituciones y también para las comunidades locales. Pero no necesariamente identificamos los elementos clave que hacen relación a esta construcción de la sostenibilidad. Quería proponerles algunos de ellos, y en particular el tema de la gobernanza. ¿Cómo, mediante la educación, podemos ayudar a que grupos de actores que están en posiciones muy distintas y tienen intereses muy diferentes, a que conversen, a que hablen desde su perspectiva particular sin perder la diversidad, sin sacrificar sus visiones particulares de los problemas en la búsqueda de una nueva narrativa, una nueva versión del mundo, una nueva versión de la realidad sobre la cual cada quien puede operar de manera efectiva. Creo que esto implica al menos dos cosas para esta educación en gobernanza de la sostenibilidad. La primera es identificar estos escenarios desde los cuales partimos, estos lugares de conocimiento en los que tenemos una historia que hace que seamos lo que somos. Es decir, llevarnos a entender nuestra historia ambiental y de esa manera nuestro rol en la sustentabilidad. Y en segundo lugar, la pregunta hace referencia a la forma en que podemos encontrar vasos comunicantes, puntos de similitud y disimilitud entre estas visiones, es decir, identificar aquello donde seguramente podemos estar de acuerdo y aquello en lo que no necesariamente estamos de acuerdo. ¿Por qué razones sucede esto? Si se trata de un problema de lenguaje, de traducción, o si se trata de un problema de conocimiento epistemológico. Quando eu entrei no curso de biologia, aprendi muitas coisas científicas, né? Só que nunca deixei o conhecimento tradicional de lado. Então, a gente precisa unir o conhecimento tradicional e o conhecimento científico para um bem comum. Trazido a nossa cultura, a nossa identidade, o conhecimento científico que a gente tem, para que juntos a gente consiga uma resposta para o futuro do planeta. Porque a gente entende a conexão e a interligação de todos os biomas para um bem comum. Se todos os biomas estiverem preservados, a gente entra em um clímax, a gente entra em uma conexão. Não adianta somente a Amazônia estar preservada e o Cerrado estar sofrendo, ou Pampas, ou Pantanal, ou a Mata Atlântica, porque a gente depende desse equilíbrio para que todo mundo sobreviva. É biologicamente comprovado isso, e também nós, povos indígenas, sabemos tudo isso, que a gente interdepende um do outro. É como nós, povos indígenas da Amazônia, nós lutamos pelas lutas dos povos indígenas do Sul. Os povos indígenas do Sul lutam pelas as lutas do Nordeste, o Nordeste luta pelas lutas do Sudeste. Então nós não somos apenas ou cada um no seu bioma, cada povo é o seu povo, não. Nossa luta é coletiva e comum. Então os biomas também são coletivos e comuns. Nós somos a última geração capaz de fazer alguma coisa para salvar o ecossistema. Nós somos a última geração que estamos responsáveis pela preservação do meio ambiente. A Mata Atlântica é um dos biomas mais importantes do mundo. E aqui no nosso território nacional, ela tem uma importância comparável à Amazônia, que é conhecida no mundo todo. E a gente precisa, cada vez mais, torná-la financeiramente sustentável de pé. Essa é a missão
de toda a sociedade. Não é uma responsabilidade só de empresas, é uma responsabilidade conjunta dos negócios, de governos, das organizações não governamentais e da sociedade como um todo. Se os nossos hábitos tiveram que se adequar, tiveram que mudar, talvez a gente devesse considerar que a sociedade ampla, mais geral, também deveria mudar sua maneira de tratar a terra, de tratar isso que a gente chama de natureza. Nos meus livros eu costumo alertar as pessoas de que nosso corpo é natureza. A natureza não está lá no quintal, ela não está lá do outro lado da cerca. A natureza está aqui, ela está em mim, está em você. A roupa que você veste é natureza. De onde você acha que veio sua roupa? O algodão, o material que permitiu fazer sua roupa. Então, assim, a escola precisa corrigir isso também. Porque as crianças aprendem na escola que a natureza está lá fora, fora da sala de aula. Quando, na verdade, as nossas crianças deveriam ser convidadas a pensar que a natureza está aqui dentro da sala de aula, está no corpo dele, na roupa dele, na comida dele. Porque esse divórcio entre cultura e natureza, ele foi produzido no século XX, quando o mundo queria se desenvolver, inventar máquina, carro, essa coisa toda. Chega, né? A gente já entrou numa situação agora em que nós estamos brigando com a vida na Terra. Nós estamos extinguindo as outras espécies e estamos botando em risco a nossa própria extinção. A ideia de desenvolvimento, progresso, isso tudo, ele tem que levar em conta que a Terra é um único planeta, um único, não tem dois. Proteger a vida no planeta não é salvar os humanos. Proteger a vida no planeta é respeitar a biodiversidade do planeta, a complexidade do planeta, os seres não humanos. Nos últimos anos, ao invés de fazer uma defesa dos humanos, eu estou fazendo uma defesa dos não humanos. Tudo que não é humano me interessa. Os rios, as florestas, os oceanos e esse ar que a gente respira. Se a gente não aprender que isso é natureza, a gente vai continuar repetindo o erro, achando que a natureza é tudo que está fora do meu corpo. Eu sou natureza, tudo é natureza. Presidente